Glórias a Deus. Amém. Então, nós vamos falar mais um pouquinho sobre esse versículo. E isso é algo muito tremendo que Jesus está falando para esses fariseus, para esses escribas, para esse povo que está escutando ele. Porque ele literalmente disse algo verdadeiro. Porque ele é a verdade, amém? Amém. Ele disse algo verdadeiro. Na cabeça deles, eles deviam estar pensando assim, mas como que você é antes de Abraão, sendo que você veio depois de Abraão? Na cabeça deles. Por isso que eu e você devem glorificar muito a Deus, porque mesmo eles tendo toda a sabedoria que eles tinham, eles não tiveram a revelação que eu e você tem hoje. Verdade. Sabendo que Jesus é aquele que era, aquele que é e que há de vir. Amém. Entende? Eles não tiveram a revelação que eu e você tem de Apocalipse, capítulo de número 13, verso 8, que antes da fundação do mundo o Cordeiro já tinha sido entregue. Meu Deus. Ele já era antes de Abraão. Ele já era. Uns versículos atrás aí, o verso 56, o próprio Jesus diz que Abraão viu os dias dele e se alegrou. Quando foi isso? Em Gênesis 22. Em Gênesis 22, Abraão, quando vai entregar Isaac ali, ele viu os dias de Jesus. Sabe quando Jesus está naquele ponto, Tiago, que fala assim: Pai, se possível, passe de mim esse cálice? Imagina Isaac falando assim: Pai, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a lenha, mas cadê o sacrifício? E Abraão responde para ele: Deus proverá para si o sacrifício. Amém. Amém. Então Abraão viu aquilo, ele viu os dias de Jesus. Ali Deus se apresenta como Deus provedor, porque ele proveu. Abraão levantou os olhos e viu ali o cabrito preso pelos chifres. Sim ou não? Sim. Ele proveu. Então o próprio Jesus está falando: vocês podem ter a sabedoria que for, mas sem a revelação. Nós precisamos de revelação. Louvado seja Deus. Nós precisamos de revelação. Mateus capítulo 13, versículo de número 10. Jesus conversando com alguns discípulos, e os discípulos falam assim para ele: por que o Senhor fala para eles em parábolas e para a gente não? Jesus olha para eles e fala assim: vocês cuidar da revelação do reino para eles. Nem todos têm revelação. Essa revelação é algo que eu e você tem que buscar. Andar debaixo da revelação da palavra do Deus Todo-Poderoso. Amém. Daquele que era, daquele que é e que há de vir. Amém? Amém. Então o grande eu sou na nossa vida, seja lá qual for a situação que você está passando, quando você tiver com algum problema e você precisar de uma solução, Jesus vai dizer: eu sou. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus, Ele é a nossa solução. Louvado seja Deus.